Olá pessoal, alunos aí do 8º ano da Escola Maria de Mello, uma boa tarde. Nossa aula hoje de Geografia será sobre a regionalização do espaço geográfico mundial. Então nós vamos ver aí sobre a questão do PIB, se um país é considerado desenvolvido ou subdesenvolvido. Eu citei alguns pontos aqui, né? O PIB, países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, países emergentes, certo? Então vamos iniciar pelo PIB. O que é o PIB? Essa siglazinha aqui significa Produto Interno Bruto. Ou seja, e o que é o Produto Interno Bruto? É a soma total de bens produzidos em um país, né? Pode ser a questão da agropecuária, produtos agropecuários, a questão também da mineração, do extrativismo, a questão dos serviços, dos transportes, dos meios de comunicação. Então, tudo que é produzido e arrecadado em um país é chamado de PIB, certo, gente? Então, a partir do PIB, a gente vai saber se um país é considerado desenvolvido ou subdesenvolvido. Então, como é que a gente sabe se um país é desenvolvido ou subdesenvolvido? A gente vamos ver agora, né, o nosso próximo ponto aqui. Então, os países desenvolvidos são aqueles considerados ricos, são os países ricos, ou seja, os países altamente industrializados. Então, quem são esses países? Vamos citar como exemplo, né? Estados Unidos, né, na América do Norte, Canadá. Temos lá na Europa, França, Alemanha, Itália, Portugal, Espanha, Inglaterra, certo? São alguns dos países aí mais desenvolvidos da Europa. E também na Ásia temos o Japão, o país mais desenvolvido lá do continente asiático. Na Oceania, Austrália e Nova Zelândia. Então, aí são alguns dos países altamente desenvolvidos e industrializados. Mas para um país ser desenvolvido, é apenas só industrialização? Não, não é só a questão da industrialização. Temos os chamados indicadores sociais. Vou colocar aqui indicadores sociais que calculam também, que entram nessa parte para saber se um país é desenvolvido ou não, certo? Então nós temos aí, quais são esses indicadores? A questão da expectativa de vida, né? Geralmente um país desenvolvido que tem uma boa qualidade de vida, então a esperança de vida de uma população é maior. Então a expectativa de vida será, vamos supor, dos Estados Unidos. Chega aos 80 anos de idade a esperança de vida de uma pessoa lá, de uma população, né? Então é um cálculo médio, certo? A expectativa de vida. Temos outros indicadores, a questão da alfabetização. Em muitos países desenvolvidos, as escolas são todas equipadas, né? Tudo tecnológico, tudo digital, né? Não falta nada. Então, é uma questão aí do desenvolvimento aí em relação às escolas, à educação, e a maior parte da população é alfabetizada. Quase não tem pessoas sem alfabetização, certo? Temos a questão da saúde. Em um país desenvolvido, da mesma forma que em relação à educação, a saúde também. Os hospitais tudo bem equipado, né? Tudo tecnológico, tudo digital, altamente capacitado para atender qualquer pessoa. Ninguém vai ficar nos corredores, como é comum em países subdesenvolvidos, certo? Então, tem de tudo, certo? Não falta nada. Então, isso é a questão aí dos hospitais aí em países desenvolvidos. Isso aí é um dos indicadores, né? A baixa mortalidade infantil. A questão também, tem a questão do controle populacional também, né? Geralmente a média de filhos em países desenvolvidos é uma média de 2 filhos, né? E também tem, ter uma boa qualidade de vida, então a mortalidade infantil será baixa, certo?
Então, esses são alguns dos indicadores sociais como exemplo de países desenvolvidos, certo? Agora vamos ver os países aqui subdesenvolvidos ou considerados países pobres, né? São aqueles países pobres ou pouco industrializados. É o caso do Brasil. O Brasil é considerado um país pobre, né? Apesar de ter muita industrialização aqui no Brasil, mas é considerado aí um país pobre, né? Porque tem a questão também do indicador chamado IDH, né? Então o Brasil não tem um IDH muito elevado, né? O Índice de Desenvolvimento Humano. Então o IDH são um dos indicadores também sociais que podemos colocar aí o país entre uma faixa mediana entre os países do mundo. Nem está tão bom, nem está tão ruim também o Brasil, certo? Depois a gente vai ver o Brasil aqui na questão dos países emergentes, que eu vou falar sobre ele. Então, vamos citar aí alguns exemplos de países subdesenvolvidos. Além do Brasil, vamos citar aqui na América Latina, né? México, Argentina, Paraguai, Uruguai, Colômbia, Equador. Na África, todo o continente africano, certo? Nigéria, Camarões, África do Sul. Então, todo o continente africano e boa parte do continente também asiático é considerado aí pobre ou subdesenvolvido, certo? Nós temos também, vamos ver aí a questão dos indicadores sociais, por que são considerados pobres. Por quê? Primeiro, a baixa expectativa de vida, né? Então sabemos que tem a questão da fome, né? Muitos países, vamos citar aí o continente africano, a fome extrema, né, do continente africano. Então lá os indicadores sociais são baixos, né? Baixo IDH, baixa qualidade de vida, né? Alta mortalidade infantil, muitas crianças, muitos bebês acabam nascendo e entram em óbito em menos de 1 ano de idade. Então aí a taxa de mortalidade infantil alta, né? A questão da expectativa de vida, a expectativa de vida baixa. Tem países mesmo, vou citar como exemplo Serra Leoa, lá na África. A expectativa de vida lá da população é em média de 55 anos de idade. Ou seja, muitos não chegam nem nessa idade de 55, né? Morrem de fome. A questão das epidemias, né, na África também contribui para isso, né? Lá, o vírus Ebola, que é muito comum lá na África, também contribui para essa mortalidade. Certo, pessoal? Vamos ver agora a questão dos países subdesenvolvidos em relação à educação. A gente sabe que as nossas escolas faltam muitas coisas assim tecnológicas, muitos instrumentos tecnológicos, né? Diferente dos países desenvolvidos, que é tudo digital praticamente, né? O quadra-lousa lá digital, né? Tudo equipado com computadores, notebooks, é tudo digital em países desenvolvidos. No subdesenvolvido não, né? A gente sabe na nossa região a questão, até mesmo na nossa escola, a questão que falta aí, a questão tecnológica, né? Tem também a questão na saúde, nós temos também os hospitais que faltam de tudo, muitos pacientes aí nos corredores, né, de hospitais públicos, faltando remédios, medicamentos, né, equipamentos cirúrgicos, né, muitos hospitais não têm sala de cirurgia, né, então acabam sofrendo aí a população em relação aí à saúde em países subdesenvolvidos. Bom, continuando. Agora vamos ver em relação aos países emergentes. Ou seja, os países emergentes são aqueles que estão em desenvolvimento, ou seja,
Nesse momento, eles são considerados subdesenvolvidos, mas futuramente serão desenvolvidos, países desenvolvidos. São países que estão em desenvolvimento, estão numa faixa de transição, vão sair de subdesenvolvido e futuramente serão países desenvolvidos. Calcula-se aí que em 2050, esses 5 países aqui serão desenvolvidos, né? Que formam aí a sigla BRICS. No caso, quais são os países que formam essa sigla aqui? Os BRICS, que são os países emergentes. É o Brasil, a Rússia, Índia, China e África do Sul. Esse S é de África do Sul. Certo, gente? Outros países já estão hoje. Isso aqui foi até 2008, com a entrada da África do Sul. Mas muitos países hoje estão sendo emergentes, né? Estão crescendo sua economia. É o caso da Argentina e do México, aqui na América Latina, né? E outros países lá na Ásia que eu vou citar já já, certo? Então, já que eu falei do continente asiático, lá na Ásia tem uns países emergentes que sua economia também está em desenvolvimento, que são considerados, são chamados assim os tigres asiáticos, né? Então são 4 países aí, a Coreia do Sul, Singapura, Hong Kong e Taiwan. Então são esses 4 países, os emergentes lá da Ásia, que futuramente também serão países desenvolvidos. A Coreia do Sul está quase lá, né? Já é quase um país aí desenvolvido. No caso, Singapura também. Então, como eu falei aqui do Brasil, falta de tudo. Hoje a China, falando um pouco sobre a China, porque a China ainda não é desenvolvida, apesar de ser a segunda economia do mundo hoje, né? Só atrás dos Estados Unidos. Porque a China tem um lado pobre da China. A China é como se fossem 2 Chinas. Tem um lado rico, né? O lado leste da China é considerado rico e o lado oeste é considerado pobre. Muita gente ainda na China passa fome. Tem a questão de muitas crianças ainda não saberem ler, até adultos também, né? A questão da alfabetização, a questão da saúde precária ainda na China também. Por isso, para ser um país desenvolvido, tem que estar os índices, todos os índices aí elevados, né? A questão da saúde, educação, a questão da renda familiar, moradias, a expectativa de vida, né? A qualidade de vida, certo, gente? Então, essa foi nossa aula hoje improvisada. Espero que tenham gostado. Né? Na próxima aula, vamos tentar entrar online, já que não conseguimos entrar hoje, mas ficará para a próxima aula. Espero que tenham gostado. Daqui a pouco eu vou passar uma atividade, né, no Google Classroom, certo? Então, depois entrem na plataforma para acessar aí a atividade que eu vou passar sobre esse assunto de hoje. Tenham uma boa tarde e um obrigado. Espero vocês na próxima aula.